Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz de nosso Senhor Jesus, com muita alegria que nós já iniciamos a primeira aula extra do nosso novo trimestre de 2019. Na verdade, o final do trimestre deste ano, que é o quarto trimestre, que estaremos estudando a respeito do governo divino em mãos humanas. A liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós estamos estudando a lição de número 1, que trata exatamente conhecendo os 2 livros de Samuel. E nós estudamos na aula do YouTube a respeito dos assuntos relacionados, Deus escolhe homens para reinar, na introdução. Aí vamos dando um panorâmico de toda a lição desse reinado que Israel teve como primeiro rei Saul. E estudamos também, continuando agora, a situação espiritual de Israel e em busca de um rei. Tudo isso nos tópicos que temos aprendido. E hoje nós vamos dar a continuidade do que foi dito. E hoje vamos cumprir o nosso dever, mostrando as 3 unções que Saul rejeitou. Ele rejeitou a primeira, a segunda e a terceira unção. Deus é o rei. O povo pediu um rei. Então, Deus ia transferir as unções que estava em Samuel, certo? A unção de profeta, certo? Sacerdote e juiz. Deus ia transferir essas unções para o rei. A gente vai ver. Então, só havia um rei em Israel, que era Deus, o governo teocrático, o único rei de Israel. Como o povo pediu um rei, então Deus haveria de transferir essa função de rei que é eterno, que Deus é eterno, que o seu reino jamais terá fim, para um homem. Então, conforme o povo pediu, aí a lição desse trimestre vai tratar de o governo de Deus divino em mãos humanas, que passou por Saul. Aí vamos lá, as 3 unções. Queridos, a gente percebe que Deus escolhe pessoas para reinar. E de acordo com o que nós temos estudado, exatamente sobre Saul e Samuel, que nós temos um paralelo, porque Saul, ele vai governar, mas temos um chefe espiritual na casa de Deus, que é Samuel. Saul não pode rejeitar a vontade de Deus, porque senão Samuel vai ficar para trás. Samuel tem que ficar na frente do governo. Glória a Deus. E aqui a gente percebe que o repouso da bênção de Deus para o povo estava em Samuel. Por isso que Saul tinha que obedecer e não sacrificar. Quando ele sacrifica e desobedece, grande foi a sua ruína. Então, Deus haveria de transferir a um homem o seu reinado eterno, porque sempre ele foi e é o rei da glória. Então, quando Samuel vai para trás de Saul, isto significa, já no final da rejeição, das 3 tentativas que Deus procura Saul para ungir a rei, a sacerdote e a juiz, porque a função de juiz está entrelaçada ao rei, haveria só uma mudança, sairia o nome de juiz e entraria o nome de rei. Então seria rei, profeta e sacerdote, porque Deus daria graça ao juiz, ao rei, para ele julgar.
Então, a gente percebe, meus queridos amados irmãos, que Saul, ao rejeitar a palavra profética por meio de Samuel, ele rejeita Deus. Com isso, Samuel vai embora, fica para trás e nunca mais vê Saul. E eles não se comungam mais, eles não se veem mais, isto até a morte de Saul. Que tristeza. Eles não conversavam mais e não se falavam mais. Este foi o triste fim da sua trajetória, a de Saul. Então, Saul é anunciado rei. E nós temos na Bíblia a importância do amém. Começamos agora a aula. A importância do amém, certo? Que vocês podem ver isso aonde? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque as promessas de Deus, elas vêm como um sim de Deus. Você vai ser o rei. Então, o homem vai vir apenas com um amém. Veja aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Então, quanto à escolha de Saul, na sua primeira unção, ok? Que veio sobre Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, aonde foi derramado óleo sobre a cabeça de Saul, e Saul recebeu a palavra profética, vai ser o rei de Israel. Saul não respondeu nada. Faltou o amém. Saul não disse nada. Ele não disse o amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque as promessas de Deus, ela vem com o sim de Deus. Mas o homem tem que responder com amém. Se você receber uma palavra profética da parte de Deus, você não pode ficar calada ou calado. Você tem que dizer amém, amém e amém. Para se cumprir o sim de Deus. Isso é importante, O que nós observamos é que havia uma confirmação no chamado de Saul, que era o próprio testemunho de Saul por meio da sua boca. Ele tinha que confessar, ele tinha que confirmar que queria ser o rei de Israel. Então, Saul preferiu reinar sozinho. O primeiro encontro de Deus com Saul foi exatamente nas proximidades ali, onde estava enterrado a mãe de Benjamim. Onde ela teve aquele menino com muitas dores e morreu de parto, e ela disse que era o filho da minha dor, então colocou o nome de Benoni. Então o pai imediatamente corrige o Jacó e disse, não será Benoni, mas será Benjamim, que ele será filho da minha mão direita. Então Deus já estava lembrando a Saul, nesse encontro, que ele tinha que escolher entre ser o Benoni ou o Benjamim. Isto é, o filho da dor ou aquele que vai estar sentado à direita de Deus. No Salmo capítulo 110, versículo 1, Davi é quem recebe o vislumbre desta profecia. Porque Deus vai dizer lá na frente, achei a Davi meu servo, com santo óleo da unção ungi. Então Davi, ele recebe a unção e cumpre-se o Salmo 110, verso 1, que ele assenta no trono e reina sobre os seus inimigos. Deus deu a chance de Saul ser chamado o filho da mão direita. Esta era a bênção para Saul, que posteriormente Davi quem recebeu. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, nós temos o vaso de azeite descendo na cabeça de Saul. Mas esse vaso de azeite que vai descer na cabeça de Saul será apenas 50%. A metade da bênção
os outros 50% será o quê? Do próprio Saul. Ele tinha que dar crédito ao sim de Deus. Deus chegou com sim, o Saul tinha que vir com amém. Então a bênção estaria completa. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus quer abençoar o homem. O homem tem que responder a esse chamado da graça. Se o homem não responder com um amém, Deus procura outro. Conforme a gente viu, Deus dizendo para Samuel, e Samuel disse para Saul que ele não conhecia o que Deus tinha falado para ele naquela noite. E sem saber, Samuel, que seria Davi, Deus já estava escolhendo outro no lugar de Saul, porque Saul havia rejeitado a palavra de Deus. A gente vai ver as 3 tentativas de ungir Saul a profeta, a sacerdote e a rei. Se lembra do Noé, quando soltou aquele corvo? Não foi uma tentativa? Depois soltou aquela pombinha? Então, quem voltou para a arca? A pombinha voltou para a arca. Então, Deus, para cumprir o seu plano original, a gente vê na sua presciência que ele coloca uma avant-première, isto é, um trailer do filme, ele vai acontecer. Então, aquele corvo que saiu primeiro é um tipo de Saul que veio primeiro. E a pombinha que voltou para a arca é tipo de Davi, que governou com a presença de Deus, que estava com a arca. Davi governou com a arca. Saul não governou sequer uma vez com a arca. Em todo o seu reinado, ele desprezou a presença de Deus. Então Noé enviou o corvo, e esse corvo, o que foi que aconteceu? Ele se misturou com as carniças que havia do dilúvio das carcaças humanas. E é assim que aconteceu com Saul. O primeiro, ele perdeu o foco, se misturou com Agag, a carne. E assim, Deus tinha que enviar a pombinha, que essa aí vai estar junto à arca. A pombinha, de uma maneira que a gente vê, ela tem comunhão com a arca de Deus. O corvo vai se alimentar com a carniça, enquanto o governo oficial de Deus virá através da pombinha, isto é, de Davi. Deus é quem governa e sabe administrar suas unções, mas Saul não aproveitou nenhuma dessas unções. O povo desprezou o governo único teocrático de Deus, que revelava através do ministério tríplice, que era sacerdote, profético e rei. Na verdade, com Samuel, juiz, que estava em transição para a chegada do rei. Glória a Deus. Com isso, a gente percebe que Deus insistiu, mesmo com a rejeição de Saul na primeira e segunda tentativa. Deus foi até a última tentativa. Hoje o governo atual da igreja é apostólico. Então Deus, ele reintroduziu na igreja, pelo modelo apostólico, o governo teocrático novamente, por meio da Bíblia, a sua palavra. É Deus quem governa a sua igreja. O governo teocrático hoje é bem atual. É Deus, é o nosso rei. Deus deu oportunidade ao menor, porque Saul é da tribo de Benjamim. Então, quando Samuel trouxe as tribos, escolheu a de Benjamim. E um filho dessa tribo viria a ser rei. Então, Deus deu oportunidade ao menor. Então, Benjamim não pode jamais
acusar Deus de injustiça, porque Deus deu oportunidade a Benjamim. Benjamim não pode se queixar da falta de oportunidade. Veja a importância do amém de Deus. Tá certo? Veja a importância do amém de Deus. Seria para confirmar o ato profético. Porque se não dissesse o amém, seria invalidado a unção. O óleo desceria, mas a unção seria rejeitada. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: Jeová me enviou para te ungir como rei sobre o seu povo, Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor. Não é assim hoje que acontece com muitos ministros? Deus dá oportunidade, chama para a obra, Deus pensa no ministro, Deus quer ungir ele, faz até tentativas, coloca na obra, vai para o campo, Deus até lhe dá tentativas, mas muitos ministros são como Saul. Eles não têm o amém de Deus na sua chamada. A primeira tentativa da unção está em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, aonde há uma pergunta a respeito do Senhor que te ungiu, quando o óleo caiu na cabeça de Saul. Era só responder com um amém. Então Deus já estava garantindo 100% na unção. Saul ficou calado. Ele foi fugir. A gente vai ver. Ele fugiu. Deus foi atrás dele para fazer a segunda tentativa. Porque a primeira tentativa, ele nem disse nada. Queridos amados irmãos, é a unção real que está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. O primeiro encontro de Deus com Saul, que foi próximo ao sepulcro da mãe de Benjamim, onde foi marcado, onde lembrava o nascimento do filho de Jacó. Mas Saul perdeu o direito de ser chamado o filho da mão direita. Saul teve a chance de escolher sentar no trono e cumprir o Salmo 110, verso 1. Glória a Deus. Tremendo isso aqui. Então o azeite era só a metade da bênção, da qual seria confirmada com o testemunho do sim de Saul. Tanto é que a unção não valeu. Derramou o óleo, mas aquele Saul, ele saiu de mansinho. Ele não aceitou de jeito nenhum a unção de Deus. Mas Deus vai atrás de Saul. Deus vai atrás daquele que perdeu o foco. O que foi que aconteceu? As jumentas se perderam, irmão. Até o Saul não sabia mais onde estava a jumenta. O próprio Saul se perdeu. Ele pergunta, onde é essa região aqui? Aí alguém diz, aqui nas montanhas tem um homem chamado Samuel, o profeta. E ele vai até lá, senta na mesa. Glória a Deus. E Samuel ministra uma comida sacerdotal, porque foi ministrada a colcha. A oferta pacífica que era atribuída ao sacerdote, que podia ser comido, porque a oferta pacífica não se comia todo o animal, então parte do animal poderia ser comida, por exemplo, a coxa. Saul experimentou comer comida santa. Mas Saul descreu na unção. Saul vai procurar sorte com feiticeira, em vez de estar obedecendo a Deus. Samuel, ele chamou todas as tribos. E a tribo que foi escolhida foi aquela menor, a tribo de Benjamim. Deus deu oportunidade àquele menor. E sabe onde foi encontrar o Saul? Essas tribos foram chamadas porque
porque o Saul não havia sido achado. Essas tribos foram chamadas por quê? Porque cadê o Saul? Onde está o Saul? Deus é quem vai dizer onde está o Saul, está escondido no meio das bagagens. Ali, quando Saul é apresentado ao povo, o povo diz, viva o rei. Mas Saul estava escondido. Foi Deus quem foi atrás. Isto está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22. Deus insistiu em Saul. Glória a Deus. Então, sempre quando Deus tem um propósito grande na sua vida, Deus, ele coloca uma história pequena na frente para alguém ver um futuro grande no acontecimento. E essa história dos jumentos que foram perdidos, então na história que Deus vai contar, sempre vai ter jumentos. Vocês observam lá em Gênesis 49, também vai falar do jumento e do filho de jumento que estava preso. E ali vai se cumprir, literalmente, na vida de Jesus, quando Jesus vai entrar exatamente aonde? Em Jerusalém, montado aonde? No jumentinho. Sempre quando Deus quer trazer uma grande promessa, um grande cumprimento, os jumentos estão presentes no meio da história. Saul apenas vai trazer melhorias para o trono, mas é Davi quem vai sentar. O valor da unção real está no amém. Hoje, quantos são os líderes que, no meio da assembleia humana, são votados para a sua escolha do líder? Não há mais unção, não há mais o chamado, não há mais o amém. Pessoas são escolhidas por voto. A primeira unção em Samuel, capítulo 10, versículo 1, não lhe garantiu perpetuidade no reino. A bênção será alcançada somente pela obediência. A segunda unção. A segunda unção aconteceu aonde? Em Gilgal. Aonde Samuel, novamente, ele marca o encontro em Gilgal. E o próprio Saul, ele vai na frente. E chegando lá, ele espera 7 dias. E na espera desses 7 dias, o Samuel demora, e o próprio Saul, ele vai fazer o quê? O sacrifício que quem deveria fazer? Samuel. Saul é da tribo de Benjamim, não é levita, não pode fazer sacrifício. O Samuel, ele era, desde o nascimento, o quê? Nazireu. Então, o nazireu é uma forma de Deus trabalhar quando o sacerdócio levítico deixa de funcionar. Quando ele está em pecado. Quando ele erra. Então, Deus levanta um nazireu para consertar o levítico. Então, Samuel foi levantado exatamente para isso, como nazireu. E todo nazireu, Deus levanta como um sacerdócio. Que esse sacerdócio, que muitos estudiosos chamam também o nazireado como uma forma de sacerdócio, porque o Samuel era sacerdote. Então esse sacerdote vai se espelhar no sacerdócio de Melquisedeque. Por isso que o Saul foi convidado a comer pão, tomar vinho, está no texto. Tudo isso mostrando que Samuel aprendeu com Deus a compartilhar esse sacerdócio universal de Melquisedeque. Por quê? Porque ele foi a Gilgal, ele não foi a Siló, onde estava o tabernáculo, onde os levitas trabalhavam na sua funcionalidade através de sacrifícios. Então, o Samuel, ele em qualquer lugar ofertava em sacrifício a Deus. Por quê? Porque era um nazireu.
O sacerdócio dele funcionava como de pé de igualdade como o sacerdócio de Melquisedeque. Glória a Deus. Então, a segunda unção aconteceu em Gilgal. Havia um combinado entre Samuel e o Saul. E as unções foram rejeitadas novamente por Saul. Por quê? Porque ele desobedeceu. E se ele desobedeceu, o que foi que aconteceu? Faltou ele esperar. Então, a falta de esperar por Samuel, ele perde a unção sacerdotal. Isso é tremendo, irmão. Por quê? Porque não era o sacrifício. Então a unção será sacerdotal. Então Saul espera, Saul. Não sacrifica agora não. Eu terei um encontro contigo em Gilgal. Eu vou te ungir a sacerdote. Eu vou passar a unção. Assim como Melquisedeque passou para Abraão, eu passarei para ti a unção. Então espera um pouquinho, Saul. Saul não teve paciência. Ele não esperou. Ele viu o povo ficando disperso. Aí chegou nos 7 dias, Samuel não tinha chegado, ele foi sacrificar. Quando terminou o sacrifício, o Samuel chega. Tome peia. Samuel foi mostrar para Saul que o melhor seria obedecer do que o sacrifício que ele havia feito. Porque se ele obedecesse a Deus, ele ia sacrificar em obediência a Deus. Como ele vai sacrificar se Deus não mandou ele sacrificar? Ele era de Benjamim, da tribo de Benjamim. Ele não poderia oferecer sacrifício, só com a unção sacerdotal. Isso era transferível através de Samuel. Mas só que ele não esperou. A primeira ele não disse o amém. 1 Coríntios, ou 2, veja lá, capítulo 1, versículo 20. A segunda, ele perdeu essa unção porque não esperou. Tem muitas pessoas que não esperam e ficam adiantados. O pastor chega lá naquela hora, aí a pessoa julga logo. Estava fazendo o quê? Esse pastor chegou atrasado. Então, todos aqueles que não esperam, julgam e são adiantados. E perde a bênção. Saul ofereceu sacrifício sem unção sacerdotal. Ele receberia a unção sacerdotal, aí poderia fazer o sacrifício. Mas antes não, tinha que esperar a unção sacerdotal. Então a segunda unção seria o quê? Sacerdotal. Ele tinha que só esperar. E aqui ele perde essa unção sacerdotal. A primeira ele perdeu a unção de rei, por quê? Porque ele não disse o amém, ele fugiu. Deus foi ter que ir atrás dele, ele perdeu essa unção. A segunda ele perdeu porque ele não esperou. Ele sacrificou sem esperar. Ele tinha que esperar Deus na sua vida. É melhor obedecer às leis de Deus do que fazer o sacrifício sem obedecer. É melhor você ir para o Getsemane, sofrer antes de ir para a cruz. Porque se for para a cruz antes do Getsemane, é sacrifício de tolo. É aqui que Deus te aceita, no Getsemane. Glória a Deus. Tremendo isso aqui. Então, a gente está mostrando que a segunda unção foi rejeitada por desobediência. Muito forte. Saul ofereceu o holocausto por desobediência. Todas essas unções que nós estamos estudando vai ser, lá na frente, estudada em relação a Davi. Então, Davi vai receber essas 3 unções. Será muito forte a aula. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Quando Samuel vê já o fim do sacrifício por Saul, você é um nécio, você é um estúpido. Você tinha que obedecer ao Senhor, Jeová. Teria Deus estabelecido o reino para sempre em Israel através de ti e das tuas entranhas. Vocês observam que a primeira unção não garantiu ele no reino, porque ele rejeitou aqui no amém.
Aí então Deus, ele vai revelar um outro para estar no lugar de Saul. E aqui esse texto, quando a gente lê 1 Samuel 13, adiante, ali tem um vislumbre profético do reinado de Davi. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus agora vai dar-lhe a terceira e última tentativa. Glória a Deus. Qual é essa terceira tentativa? A terceira tentativa é levar a função profética para Saul. Já que ele rejeitou as duas, só falta a terceira e a última. Samuel ainda está pertinho dele aqui. É daqui que Samuel vai embora. Por quê? Porque ele vai rejeitar a última tentativa. E a última tentativa, Deus falou para Samuel, para falar para Saul, para ele matar os amalequitas. Então ele tinha que matar os amalequitas para receber a unção profética. Saul matou os amalequitas. Ele levou o rei para a casa dele. Ele pegou tudo que era bom dos amalequitas, os gados, os cordeiros, os boi, levou tudo. Só destruiu as coisas que não prestavam. Então, levou até o rei e colocou lá dentro. E, meus irmãos, quando Samuel chega com aquela zoada de carneiro, de bode, de ovelha, o mundo lá, de que zoada medonha é essa? Aí Saul se explicando, veja o texto. O Saul sempre vai levando para o povo. Ele não confessa o erro, não confessa o pecado. Sempre vai colocando culpa no povo, se desculpando, dizendo, foi ele, foi o povo. Assim como Adão. Quem cobriu a sua transgressão nunca prosperará. Samuel diz, cadê o Agag? Traz o camarada para cá. Trouxeram o Agag e tacaram o facão no pescoço do Agag. O próprio Samuel matou o Agag. E ali foi o final da história de Saul. Samuel foi embora. Porque a gente lê que o espírito da parte de Deus atormentava Saul, porque ele rejeitou as 3 unções. Desobediente. Era só ter matado os amalequitas. Os amalequitas é um tipo da carne. Então, quando ele leva o rei amalequita para a casa dele, e as coisas dos amalequitas, o que é que acontece? Ele está na carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, Saul estava na carne, estava com os amalequitas, o rei Agag. Então, assim como os egípcios é um tipo do mundo, certo? É um tipo do mundo. Aí nós temos também o faraó, tipo de Satanás, os filisteus, tipo de demônios, e os amalequitas, tipo da carne. São tipologias bíblicas. Então, quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, Saul não agradou a Deus. Ele fez amizade com a carne. Isto pode ser visto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, versículo 6 e versículo 9. Saul desobedeceu a Samuel. Mas tinha um exército grande, Saul, 210 mil homens, era o bastante, exterminava todos os amalequitas, e o Saul cumpria a vontade de Deus. Então Saul não quis fazer a vontade de Deus. Era o teste final. Deus agora rejeita Saul. Por quê? Porque ele não aceitou a oportunidade. Era aquele que estava preparado com um exército para matar. Mas o preparo não quis a oportunidade. E assim Deus rejeitou Saul, porque ele estava na carne. Ele estava com Agag, fazendo amizade. Então quem estava reinando lá não era Saul, era o Agag, era a carne. Então Saul despreza a palavra de Deus e a voz de Deus. Então Deus vai desprezar Saul como rei.
Não presta. Eu me arrependo de Saul ser rei. Vou levantar outro. E Samuel vai ungir a Davi. Assim como o Egito é tipo do mundo, o faraó é tipo de Satanás. E os filisteus são tipos dos demônios. Os espíritos malignos vieram sobre Saul. Por quê? Porque ele estava na carne. O azeite que der sobre a cabeça de Saul não vai fazer efeito se ele não dizer o amém. O testemunho tem que estar na sua boca. E Samuel foi embora. E nunca mais Saul o encontrou. Queridos amados irmãos, com muita alegria que nós passamos esses conhecimentos para você e que você possa se deleitar em estudar a palavra de Deus. Veja os textos que foi mostrado, leia e vai fazendo as suas anotações. Deus usará tremendamente nesta primeira aula sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel. Vamos conhecer este livro. Amém.